vivendo, buscando. De falar sobre um assunto que a maioria das pessoas já perderam, que é compaixão pelos outros. Por isso que o tema da mensagem é: temos que ter compaixão, porque o Senhor tinha compaixão pelas pessoas. Mas primeiro de tudo, pastor, o que é compaixão? Compaixão é um sentimento típico dos seres humanos e que se caracteriza pela piedade e empatia em relação à tristeza alheia. A compaixão desperta a vontade de ajudar o próximo a superar os seus problemas, consolando e dando suporte emocional. O sinônimo de compaixão é ter pena, dó, misericórdia. E isso, na verdade, a maioria das pessoas perderam. Perderam porque as pessoas hoje estão muito egoístas. Elas só querem pensar nelas, no bem-estar delas. E esquecem que tem pessoas que estão sofrendo. Sofrem porque tem um ente querido que está doente, sofrem porque talvez não tenha comida na sua mesa, sofrem porque talvez não consiga pagar as suas contas, sofrem porque talvez tenha um filho com problemas, sofrem. Tem vários versículos sobre compaixão na Bíblia. Eu fiquei abismado quantos versículos tem. Deus é cheio de compaixão. Ele não se alegra com o nosso sofrimento. Ele não se alegra em ver a gente triste. Deus quer nos salvar e consolar, trazendo libertação do sofrimento. Foi por isso que Ele enviou Jesus para perdoar nossos pecados. Quem recebe a compaixão de Deus também deve ter compaixão pelas outras pessoas. Muitas vezes tem pessoas que têm compaixão da gente. E essas pessoas, muitas vezes, elas nos ajudam, elas nos trazem alegria, tentam nos fazer felizes, mas quando a gente sobe um pouco mais na vida, esquecemos o que os outros fizeram. Esquecemos que aquela pessoa teve compaixão da gente, mas nós não temos compaixão dos outros. Ter compaixão é sentir a dor do próximo. É onde há compaixão, abunda o amor e ajuda ao seu próximo. E hoje é uma coisa que a maioria das pessoas não fazem, porque elas estão simplesmente pensando nas suas próprias vidas. Ah, eu faço isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho... E esquecem até mesmo de orar pelo seu próximo. Tem muita gente que ora só por eles mesmos. Não, Pai, salva a minha família. Não, Pai, cura a minha família. Não, Pai, resolva os meus problemas, protege a minha família. Mas cadê a compaixão pelo seu próximo? E isso eu estou falando também de igrejas. Quantas igrejas, quantos membros de igreja nem oram pela sua igreja, ou nem oram pelos seus membros na igreja? Muitos. E o Senhor, essa palavra, ela me tocou muito quando o Senhor começou a falar sobre isso. Vamos ver alguns versículos que falam sobre compaixão. Êxodo 33, 19. Nós já tínhamos começado com o Salmo 51. Lá no Salmo 51 nós tínhamos começado a falar sobre compaixão. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente na minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Estamos pedindo misericórdia ao Senhor. Nós começamos com esse salmo.
Mas agora temos Êxodo 33:19. Responde-lhe: farei passar a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então o Senhor tem misericórdia daqueles que também têm misericórdia. Porque aqueles que não têm misericórdia, Deus vai deixar de lado. Muitas vezes estamos lá em casa, estamos chorando, estamos aflitos, mas por causa das nossas situações, mas nunca pensamos nos outros que estão sofrendo talvez mais do que a gente. Isso é chamado compaixão. Isaías 49:13. Isaías 49:13. Cantai os céus, alegre-te, ó terra, e vós, montes, rompei cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Então Deus se compadece daqueles que estão o quê? Aflitos. Salmo 25, 6 e 7. Salmos 25, 6 e 7. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados, da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Tenha misericórdia de nós. Esqueça o que fizemos no passado. Senhor, tenha misericórdia de quem sou eu hoje. É isso que está falando. Salmo 145, 9. Salmo 145, 9. O Senhor é bom para todos, as suas terras misericórdias permeia todas as suas obras. Misericórdia. E assim nós temos milhares de passagens que falam sobre isso. 1 de Pedro 3,17. 1 de Pedro 3, 8 e 9, desculpa. 1 de Pedro 3, 8 e 9. Finalmente, sede todos de igual ânimo, comparecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes. 9. Não pagando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizei, pois para isto mesmo foste chamado, a fim de receberes bênção por herança. Então nós temos que pagar o mal das pessoas com bem. Mesmo que as pessoas façam-nos mal, nós temos que pagar a elas com o bem. Nós temos que ter misericórdia de quem? Das pessoas. Isso é muito importante. Porque se a gente tem misericórdia dos outros, Deus terá misericórdia de nós, da nossa aflição. E isso é uma coisa que o mundo está perdendo. O amor está se esfriando. Então, na verdade, a misericórdia está acabando com as pessoas. As pessoas não têm mais misericórdia uns dos outros. Elas não pensam na aflição uns dos outros. Elas não estão pensando nelas mesmas. E isso está acabando até mesmo com a igreja. 1 de João 3,17.
1 de João 3,17. Não pagando mal por mal ou injúria. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer, glória a Deus. Glória a Deus. Olha, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fecha-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha só, se você está vendo que o seu irmão está com necessidade, se você tem os recursos para poder ajudar o seu irmão ou a sua irmã, e você simplesmente fecha os seus olhos e ignora, e depois você fala que é de Cristo? Como? É isso que a passagem está falando. Porque o dia mau, ele vai chegar para todo mundo. E se o dia mau chegar para aquela pessoa que está aflita, e aquela pessoa nem se vira com os outros, nem queria, mas um dia você vai estar chorando, um dia você vai estar desesperado, e quem vai te consolar? Por isso é que temos suicídios, porque chega uma hora que a pessoa ela vive fazendo, aprontando e tudo, e o dia mau vai chegar. E aí quando o dia mau chega, não tem ninguém para apoiar aquela pessoa. E aí aquela pessoa começa a ficar o quê? Desesperada. Porque muitas vezes não tem amigos, muitas vezes não tem nenhuma igreja. Quantas pessoas já entraram aqui na igreja desesperados, que iam cometer suicídio? Pessoas que estavam o quê? Aflitas. Que Deus teve misericórdia delas. Então, muitas vezes as pessoas têm o recurso, as pessoas têm como ajudar, mas as pessoas simplesmente fecham os seus olhos. Mas aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Não esqueça disso. Hoje você pode estar em cima, amanhã você está embaixo. E também não seja, está entendendo? Não faça as coisas por interesse para os outros. Faça porque você está cheio de amor. Faça porque você ama o seu próximo, não por interesse. Não pensando, se eu fizer isso, eu vou ter isso. Não usando as pessoas, porque tem muita gente que gosta de usar os outros. E sabe de uma coisa? Deus é que vê. Bem, Judas 1, do 22 ao 23. Judas 1, 22 e 23. Compadecei-vos de alguns que estão nas dúvidas, salvos arrebatados do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Seja compassivo daquelas pessoas que pecam. Seja compassivo daquelas pessoas que muitas vezes são prostitutas. Seja compassivo daquelas pessoas que precisam de uma palavra amiga e muitas vezes o comportamento dessa pessoa não é o dos melhores. Muitas vezes os mendigos que chegam aqui, eles não chegam aqui muito bem educados. Mas a gente tem que entender
que é onde eles vivem. Muitas vezes as pessoas chegam aqui bêbadas. E, como muito crente, gosta de julgar, não, olha aí, está bêbado, quer dinheiro só para beber. Só que você não está no frio da noite. Ele muitas vezes bebe porque está frio lá fora. É a forma dele se aquecer. Muitas vezes ele bebe porque ele quer esquecer a vida miserável que ele tem. Porque ninguém chegou a ele e falou de Jesus. Por isso que essa igreja, ela fica aberta o dia todo. Qualquer tipo de pessoa pode chegar aqui para pedir ajuda. Porque essa igreja, ela tem compaixão daqueles que não dão dinheiro aqui dentro, daqueles que não sabem dar oferta, ou que não deixam nada aqui. Porque essa igreja, ela tem compaixão daqueles que não têm nada. Muitas vezes a pessoa só precisa de uma palavra de amor. Muitas vezes as pessoas só precisam de um abraço. Como uma vez chegou aqui um senhor, ele estava desesperado, e no final do culto ele chegou e me deu um abraço, porque ele só queria um abraço. E muitas vezes nós, porque achamos que somos melhor, não damos um abraço nem uma palavra como mendigo, porque achamos que somos melhores do que ele ou ela. Porque cadê a nossa compaixão? Cadê o nosso amor pelo próximo? Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha só, levar as cargas uns dos outros. Será que a gente aprendeu a fazer isso? Será que a gente aprendeu realmente a levar o peso que está no coração dos outros? Será que a gente aprendeu a chorar a lágrima dos outros? Será que a gente aprendeu? Sabe, quando o nosso bichinho morre, nós morremos juntos, nós choramos juntos. Mas quando é o bichinho dos outros, muita gente fala, ei, isso nem me toca. Nós não temos misericórdia. Sabe por quê? Porque não foi a gente. Quando um filho morre dos outros, nós não nos tocamos muito. Mas quando é o nosso filho que está sendo enterrado, aí a gente sente. Aí a gente sente. Carregar o peso um dos outros. Mateus 7:12. Mateus 7:12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Então, se você quer o bem para você, então você também tem que saber fazer o bem. Não adianta você agir com as pessoas grossamente e querer que as pessoas te tratem com amor e carinho. Porque aquilo que você planta é aquilo que você colhe. 1 Tessalonicenses 5,
do 11 ao 14. 1 de Tessalonicenses 5, do 11 ao 14. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos pregam o Senhor e vos amoestam, e que os tenham com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivem em paz uns com os outros. Exortai-vos também, irmãos, a que amosteis os insumissos, consoleis os desanimados, amparais os fracos e sejais longânimos para com todos. Suportar uns aos outros. A Bíblia não fala que eu vou gostar de todo mundo, que eu tenho que ser amigo de todo mundo, mas eu tenho que ser agradável com todo mundo. Eu tenho que mostrar respeito com todo mundo, carregar as cargas uns dos outros. A palavra compaixão aparece cerca de 83 vezes na Bíblia. Jesus, Deus, realmente sentia e sente a dor e o sofrimento dos outros. O que a Bíblia diz sobre compaixão? As palavras hebraicas e gregas traduzidas como compaixão na Bíblia significam ter misericórdia, sentir compaixão e ter pena das pessoas. Sabemos que, de acordo com a Bíblia, Deus é compassivo e cheio de graça, paciente, grande e misericórdia. E em verdade, Salmo 86, 15. Salmo 86, 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente, grande misericórdia e em verdade. O Senhor, Ele tem paciência com a gente. Quantas vezes a gente comete o mesmo erro? Quantas vezes a gente xinga num dia só? Quantas vezes a gente não olha para as pessoas e fala, sai daqui? Quantas vezes nós não temos compaixão das pessoas? Mas quando estamos aflitos, queremos que as pessoas tenham compaixão da gente. A Bíblia diz que a gente tem que ter o quê? Paciência, ter compaixão uns dos outros. Como todos os atributos de Deus, sua compaixão é infinita e eterna. Suas misericórdias nunca falham. Elas se renovam a cada manhã. A cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam. Lamentações 3, 22 e 23. Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. O Senhor é fiel. As suas misericórdias, elas se renovam o quê? A cada manhã, mesmo quando erramos. E erramos todos os dias. E erramos muitas vezes feio. Jesus Cristo, Filho de Deus, exemplificou todos os atributos do Pai, inclusive a sua compaixão. Quando Jesus viu seus amigos chorando no túmulo de Lázaro, sentiu compaixão deles e chorou ao seu lado. João 11, 33 e 35.
João 11, 33 e 35. Jesus, vendo-a chorar e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Só teve 2 vezes que Jesus chorou. Uma, porque ele via Maria, a aflição de Maria, porque ela amava o seu irmão, ela via aquela aflição. Jesus olhou, Jesus era 100% Deus, mas ele também era 100% humano, e aquilo comoveu ele. Isso é para mostrar que, na verdade, Jesus, ele também se importa quando a gente chora. A Bíblia diz que todas as nossas lágrimas estão com ele. Mas será que a gente tem compaixão dos outros? E a segunda foi quando ele estava no jardim, Betsaida, quando ele foi pedir ao Pai, se fosse possível, passasse o cálice. Foi a segunda vez que ele orou, que ele chorou. Movido pela compaixão, pelo sofrimento dos outros, Jesus curou as grandes multidões que vieram a ele. Jesus curava, ele tinha compaixão daquelas multidões. Mateus 14:14. Ele via aquelas pessoas vindo, muitas vezes ficavam dias seguindo ele, e Jesus tinha compaixão deles. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ele tinha compaixão de pessoas que ele nem conheciam. Ele tinha compaixão de pessoas que só estavam ali para receber um milagre. Ele tinha compaixão daquelas pessoas que estavam somente buscando a ele para ter alguma coisa. E a mesma coisa hoje, muitas vezes na igreja. Queremos os milagres, mas não queremos a Jesus. Queremos os milagres, mas não queremos ir à igreja. Queremos os milagres, mas não queremos ter comunhão com nossos irmãos. Como é que pode ser? Será que foi isso que Jesus fez aqui na terra? Só queremos os milagres? Bem como indivíduos que buscavam a sua cura. O Senhor tinha compaixão daqueles indivíduos que buscavam o Senhor separadamente. Marcos 1, 40-41. Aquelas pessoas que buscavam a Jesus por um milagre. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes me purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou e disse: quero, fica limpo. Você vê que muitas vezes, em todas as vezes, Jesus, ele não ia às pessoas. As pessoas iam a Jesus buscá-lo. E muitos hoje querem que Jesus vá a eles. Muitas vezes as pessoas nem deixam Jesus ir a eles. Muitas vezes as pessoas dizem: não, o Senhor conhece o meu coração, Deus sabe tudo sobre mim, Deus vai fazer, se Ele quiser. Mas gozado, Jesus, até Jesus tinha os seus discípulos, para estar ali junto deles, para realmente fazer o milagre. Ele sempre juntava aqueles três, Pedro, Tiago e João, sempre
assunto porque sabiam que eles eram fiéis. Sabiam que aquelas pessoas poderiam estar ali com ele e os milagres iriam acontecer. Mas muitas vezes, estamos aí, vou fazer a minha maneira. E infelizmente, Deus faz a maneira dele. Quando ele viu as grandes multidões como ovelhas sem pastores, sua compaixão levou a ensinar-lhes as coisas que os falsos pastores de Israel tinham abandonado. Os sacerdotes e escribas eram orgulhosos e corruptos. Eles desprezavam as pessoas comuns e negligenciaram. Mas Jesus teve compaixão delas e as ensinou e as amou. Quando perguntado qual era o maior mandamento, Jesus respondeu que é amar a Deus com todo o nosso coração, alma e entendimento. Entretanto, ele acrescentou que o segundo mandamento é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ele deixou os dois mandamentos. E será que a gente cumpre esses dois mandamentos? Será que a gente realmente ama a Deus acima de todas as coisas? Será que realmente a gente ama o nosso próximo como a gente ama a nós mesmos? Ou só amamos a nós? Eu tenho uma grande dúvida sobre isso. Nesses últimos tempos, o que eu mais tenho visto é pessoas amando a si próprias. E eu não estou falando de pessoas do mundo, não. Estou falando de crente. Crente que vira as costas para o seu próximo. Crente que não está nem aí se ele está doente, se não está. Crente que não sabe pegar no telefone e falar: poxa, está tudo bem com você? Crente que realmente fale um bom dia para o seu irmão. O fariseu perguntou a ele qual é o maior mandamento de Deus, mas Jesus forneceu dois, indicando não apenas o que devemos fazer, mas também como fazer. Amar nosso próximo como a nós mesmos, e o resultado natural da nossa devoção amorosa para com Deus. Primeiro, olha só o que fala João 3,17. João 3,17. Nós já lemos. João 3,17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para o mundo fosse salvo por Ele. Ele amou o mundo, Ele deu o seu próprio Filho. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Cristo? Tem como? Originalmente feito à sua imagem, o homem é para exemplificar os traços de Deus, inclusive a compaixão. A partir disso, segue-se: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É impossível. 1 de João 4,20. É impossível. Você não vê Deus. Como é que você vai amar Deus? Você vê o seu irmão, você não ajuda. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É impossível.
de Deus também. Por isso que Jesus ressuscita o filho da viúva. Lucas 7, do 11 ao 17. Lucas 7, do 11 ao 17. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e aí com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu dela, e ele disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia, por toda a circunvizinhança. Ele ia entrando na cidade com uma multidão, alegre por entrar na cidade. Mas saindo da cidade, vinha um enterro. Uma viúva que ia enterrar seu único filho. Ela já tinha perdido o marido e agora ela perdeu seu filho. E naquela época, se você não tinha marido nem filho, você ia ficar mendigando pela cidade até você morrer. E Jesus, vendo o sofrimento dela, ele parou, ele virou para ela e falou: não chores. Imagina o choque dessa mulher. Levanta-te. E o morto ressuscitou. Você acha que isso é impossível de acontecer hoje? Não é, não. Não é impossível. Sabe por que a gente não vê hoje? Porque a gente não vê fé. A gente não tem fé para realmente ouvir a santa, para realmente fazer o morto ressuscitar. A maioria das pessoas não tem fé, não tem vida santa para fazer isso. Vivem somente em pecados, vivem pensando só neles. Então você não vai ver nada disso. Mas aquele que tem uma vida santa, aquele que realmente busca o Senhor, aquele que realmente tenta andar nos caminhos do Senhor, nada pode te parar. Nada pode te parar. Nada pode te parar. Você tem que ter cuidado com o que você fala. O que você fala vem no mundo espiritual, e isso para a sua vida. Você tem que ter cuidado. Ah, pastora, isso não está na Bíblia. Está. Quer ver como está na Bíblia? Elias chegou, virou para Acabe e falou assim: que a chuva não vai chover por 3 anos e meio. Lembra lá? Deus não mandou Elias falar isso. Deus não mandou Elias falar isso para Acabe. O profeta simplesmente decidiu, porque o que estava acontecendo ali, que ele falou: se eu sou profeta, vai se cumprir a palavra que eu vou falar. E aí aconteceu.
Só que tem um probleminha nisso tudo. Se vai chegar seca para aquela cidade toda, ele está naquela cidade. Então ele vai passar o quê? Necessidade. Tanto que ele foge. O Senhor fala, vai lá para o monte. E lá no monte, os corvos trazem água, os corvos trazem comida para ele. E ele tem um riacho para beber água. Só que são 3 anos e meio. Ele não jogou a palavra lá atrás? Ele está sofrendo a consequência das palavras dele. E aí, Acabe está atrás dele. E o Senhor chega, olha, vai para a cidade, que vai ter uma viúva lá, que vai te sustentar. Na cabeça de Elias, poxa, uma viúva vai me sustentar, vou ter comida, vou ter água. E lá vai ele para a cidade. Só que quando ele chega na porta da cidade, a viúva está pegando os gravetos lá, ele fala, olha, me traz água para mim, por favor. E a viúva, tudo bem. E junto com a água, faz um bolo para mim e me traz. E a viúva vira para ele e fala, olha, estou catando os gravetos aqui, só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Para mim e para o meu filho vou fazer, comeremos e morreremos. Porque a fome estava em toda a cidade. E naquela cidade, Acabe não tinha autoridade para chegar até ele. E ela, debaixo do que ele falou, ela obedeceu. E não faltou farinha nem azeite. Mas a culpa de não ter chuva foi de Elias. Elias chegava, falava as coisas. Não, Senhor, manda fogo. E chegou e matou os profetas todos de Baal. Parece uma história legal, né? Não, Deus é poderoso, ele matou todos os profetas. Mas será que Deus queria que matasse os profetas? Ou queria que convertesse os profetas? Ninguém nunca parou para pensar isso. Pense bem. A ordem de matar os profetas veio de Deus? Leia lá. Não veio de Deus. Veio de Elias. E depois ele teve que ir, fugir de Jezabel. Porque Jezabel, Elias pensou, agora estou livre. Está entendendo? Matei os profetas todos de Baal, agora estou livre. Estou numa boa. Mas tinha uma Jezabel da vida, que manda notícia para ele. Olha, amanhã essa hora tu vai estar morto. E ele, igual um cachorrinho, se mandou, fugindo com medo de uma mulher. Para você ver como a mulher tem força, tá? Olha como a mulher tem força, gente. Fugiu. Então você vê que o profeta lançou, e muitas vezes nós lançamos no mundo espiritual palavras que não deveríamos lançar. E isso tem o quê? Consequências sobre nossas vidas. Diferente de Eliseu. Estou fugindo da mensagem porque Deus me está pedindo. Diferente. Eliseu, quando Elias falou assim, eu quero morrer, Deus falou, tudo bem, você quer morrer? Tá, então vai, unge Eliseu, tá? E depois a gente vê. Quando ele chegou perto de Eliseu, ele virou, me segue. Deus tem um propósito com você. Tá? Vou te seguir. Mas deixa eu primeiro despedir da minha mãe e do meu pai. E já volto.
Ele foi, porque ele era agricultor, ele tinha instrumentos para a agricultura, tinha os bois. Cara, ele deu um churrasco para a cidade toda. E com a madeira que ele tinha, dos instrumentos, ele fez uma fogueira, fez churrasco. Ele exatamente destruiu tudo que ele tinha. Por quê? Porque ele não voltaria atrás para aquilo que ele era. Ele nunca mais ia voltar para a agricultura, porque ele tinha um propósito diferente de Pedro. Pedro não destruiu os seus barcos quando Jesus foi arrebatado. Quando ele morreu, ele foi para onde? Foi pescar. Vou voltar ao meu trabalho antigo. Eliseu não. E Eliseu, ele ficou dando, eu quero o dobro da tua unção. Eliseu ficou ali no pé de Elias. Não, eu vou para ali. Não, eu vou contigo. Não, eu vou para lá. Fica aqui. Não, eu vou contigo. Não, eu vou para ali. Não, eu vou contigo. E quando Eliseu entrou no ministério, até a escola de profetas multiplicou. Leia lá. Tiveram que fazer maior as casas dos profetas, porque Eliseu estava mostrando que realmente ele era um profeta. Que quando ele falava, quando dava a ordem, era feito. Diferente de Elias. Elias fazia como ele queria. Eliseu fazia para abençoar as pessoas, para multiplicar o ministério das pessoas. Então, Deus aqui, ele teve compaixão daquele menino. E os milagres, eles acontecem. Os milagres acontecem. Só que nós temos que ter o quê? Vida santa. Buscar o Senhor em primeiro lugar. O que foi, John? Sim. Os ossos dele, quem caía em cima dos ossos, eles viviam. Mas eu só mostrei a diferença de um homem para outro profeta. O que você fala tem consequências. Então Jesus, quando ele olhou para aquela mãe, ele viu o sentimento, ele teve a compaixão daquela mãe, ele falou: não chore, levanta. Ele deu a ordem. Ah, mas pastor, ele era Deus, só que ele não podia agir aqui como Deus. Por isso Jesus orava toda madrugada. Ele ia para o monte para ter comunhão com Deus. Aquele que busca o Senhor antemanhã o achará. Aquele que busca o Senhor antemanhã terá uma comunhão com Deus, ouvirá mais a voz de Deus, será obediente à voz de Deus. Mas muitas vezes só queremos as bênçãos, não queremos Deus. Jesus é movido por compaixão. Será que a gente tem compaixão dos outros? Será que Deus vê compaixão em nossas atitudes? Muitos de nós não temos compaixão pelas pessoas, mas queremos que os outros tenham compaixão por nós. O que plantamos é o que colhemos. Nós não devemos pagar para que as pessoas tenham compaixão de nós, ou que ajudem só porque dão dinheiro. Compaixão vem do seu coração. As coisas não são por obrigação, e sim por amor. Analise suas vidas e veja se você tem compaixão
pelo seu próximo, para que Deus tenha compaixão por você no dia que você estiver aflito, porque assim diz a palavra do Senhor. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, a Tua palavra, ela foi pregada. Já pregamos domingo passado, Pai, na quarta-feira, falamos sobre mentira, Pai. As consequências das mentiras na nossa vida e na nossa família. E hoje, Pai, pregamos sobre compaixão, de termos compaixão pelo nosso próximo. Realmente sentimos a dor que o próximo está sentindo. Podemos orar por eles, poder ajudar, não importa em que, naquilo que a gente pode fazer. Todos nós temos alguma coisa a dar a alguém. Se não for dinheiro, não importa. Mas temos orações, temos amor. Sabe? O Senhor gosta de quando as pessoas têm compaixão uma das outras. Porque aí Ele fala: filho, filha minha, tu estás no caminho certo. Tu sentes a dor dos outros. Foi para isso que Deus levantou essa igreja, para ensinar as pessoas a serem verdadeiras. Sabe? Ter um coração puro, ter compaixão dos outros, ter amor pelos outros. Aleluia. Aleluia. Tenha compaixão das pessoas à tua volta. Tenha compaixão daquelas pessoas, até mesmo no trabalho, que não são crentes. Tenha compaixão delas, porque se elas não se converterem, elas vão para o inferno. Tenha compaixão de pensar que aquela amiga, aquele amigo meu pode ir para o inferno e eu não fiz nada para impedir. Tenha compaixão daqueles que choram. Sinta a dor das pessoas, daqueles que estão chorando pelos seus filhos, pela sua família. Sabe o que é mais engraçado? Enquanto uns estão numa festa de aniversário, outros estão no hospital chorando, vendo alguém indo embora, morrendo. Sabe? Temos que ter compaixão. Que Deus possa nos mostrar, possa inclinar o nosso coração realmente, para que a gente possa ser representantes de Cristo nessa terra. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia, Pai, a ser mais como Tu és. Assim como Paulo falava: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo era imitador de Cristo. Será que a gente é imitador de Cristo? Aleluia. Senhor, nos ajude a realmente ser teus imitadores. Obrigada, Pai, por essa noite, Pai. Não deixe essa palavra sair do nosso coração, Pai. Que a gente realmente possa pensar nessa mensagem de novo, de novo, de novo. Que a gente possa ter compaixão daqueles que a gente vê precisam da nossa palavra de conforto, precisam muitas vezes da nossa ajuda, não financeiramente muitas vezes, não, mas uma palavra de amor.
Ajuda-nos, Senhor, a ser igual Tu és, Pai. Te agradecemos por essa noite, Pai. Leva na Tua paz, na Tua proteção. Guarda-nos, proteja de todo o mal, Pai. Dá-nos, Senhor, uma semana de vitória, Pai. Uma semana de bênção, Senhor. Derrama Tuas bênçãos, Pai, sobre o Teu povo, Pai. Abre portas de emprego, Senhor amado. Cura, Senhor, nos hospitais, Senhor. Oh, Senhor, cura, Pai. Traz cura sobre o Teu povo, Pai. Aleluia, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a representar a Ti, Pai, cada dia, nas nossas atitudes. Leva na Tua paz, a Tua proteção. Guarda-nos, proteja de todo o mal. Em nome de Jesus.